Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, intraempreendedorismo, sempre trazendo aqueles e aquelas que fazem a diferença, que põem a mão na massa, que entregam o resultado. E aqui não tem PowerPoint não, viu, Rodrigo? Aqui a gente traz gente que fez, que tem história, e a ideia é que você possa, de kimono aberto, você possa compartilhar os seus aprendizados. Você que tem uma carreira super legal, estava contando aqui nos bastidores, mas possa compartilhar também. Então, te apresentando, Rodrigo, hoje eu estou sem o meu co-host, que é o Pedro Feliz Filizola, que teve um imprevisto pessoal, não pôde participar conosco. Então, eu terei que fazer sozinho e tentarei ao máximo extrair o que há de mais brilhante nessa sua mente aí, que eu tenho certeza que você tem muito conhecimento para compartilhar. E já te dando as boas-vindas, Rodrigo Schiavini, que é o diretor de Cloud, do Magalu Cloud, né? O diretor de Revenue do Magalu Cloud. Você vai contar um pouquinho para a gente da sua função, mas antes disso, queremos entrar na sua vida, da sua vida pessoal, invadir a sua vida pessoal para que você conte para essa audiência aqui, que está doida para saber como o Rodrigo chegou até lá, um cara tão jovem como ele. Conta para a gente a sua história empreendedora e depois, né, lógico, aí dentro do Magalu, essa história intraempreendedora também. Seja bem-vindo, meu querido. Valeu, Gustavo. Prazerzaço estar aqui com você. Gostei muito desse jovem, que não sou mais, já estou com meus 4.7, então já estou com um chão rodado por aí, né? Mas falando aí da vida pessoal, eu sou casado, minha esposa é maravilhosa, Juliana, doutora endocrinologista, tenho 2 menininhas, uma de 14 anos, de 1,70 m, eu tenho 1,91 m, tá? Olha isso. Para equalizar o tamanho. O pessoal falou, nossa, ela é alta, mas ela tem mais para crescer ainda. Essa de 1,70 m se chama Laura, e a outra é a Alice, de 9 anos também. E engraçado que a minha esposa é loira, então eu tenho uma filha maior morena e a menor é loira. Parece que é diferente se encontrar só com um dos dois, né? Mas os dois juntos complementam. Mas a minha história empreendedora começou lá em 2006, onde eu fundei a Fábrica de Bits, o nome da empresa original, que era para ser uma fábrica de software, como o próprio nome dito, né? E a partir do momento ali de uns 4 anos para frente e tal, a gente identificou que fábrica de software era algo difícil de crescer, né? Em escala, precisava muitas pessoas, e aí nós fizemos uma pivotagem, fazendo uma história longa, curta, teve vários percalços, mas fomos para o caminho do e-commerce, né? Desenvolver plataforma de comércio eletrônico. Na época, inclusive, a gente desenvolveu o primeiro buscador nacional. Buscador é o campinho de busca lá para o pessoal entender. O campo de quando você vai na loja virtual, vai lá buscar alguma coisa, escreve tênis, Nike e tal. É aquilo lá, o buscador, a gente desenvolveu uma engine para poder ser utilizada em outras plataformas. Né? Ô, Rodrigo, eu por um tempo fui do Conselho de Inovação lá da CIA por 5 anos, e esse é um problemaço do e-commerce, né? A busca de produtos é um pepino, viu, gente? Para quem fala assim, poxa, o cara inventou um buscador para... Não, isso é um problema grande no e-commerce, né? Vai ficar tão claro com a sequência da conversa. Aí, com o passar dos anos, a gente foi criando, né? Eu, meu sócio, a empresa, fomos criando outros produtos, até que nós criamos um checkout. E aí sim, a empresa se transformou numa plataforma de comércio eletrônico. Então, aí nós suprimimos o nome, em vez de Fábrica de Bits, ficou F-Bits. E em 2016, então, fechando um ciclo de 10 anos, essa empresa foi vendida para o grupo Local Web. Hoje se chama Wake. Então, essa mesma plataforma, para minha felicidade, ela está viva e ativa até hoje no mercado. Isso é muito legal. Legal. A partir de 2017, que eu comentei também nos bastidores, que eu tive a honra de participar de uma palestra sua, encantadora, motivadora,
eu voltei a empreender, então comecei a fundar a segunda empresa que se chama Smart Hint, e até hoje tem esse nome. E só que esse ciclo foi mais rápido, né? A gente, como segundo empreendedor, né? Como segunda empresa que você desenvolve, você cria alguns atalhos, né? Para poder crescer mais rápido. Então, nessa segunda empresa, eu já criei ela com o objetivo de ter alta escala, ter milhares de clientes, ter menos fricção. E aí tem uma série de coisas que a gente pode abordar na conversa na sequência. Cresceu muito rápido em 4 anos. E aí, lembrando que em 4 anos, 2017, 21, então, nós estávamos lá em quase final de pandemia, mas ainda na pandemia, sem expectativa de terminar a pandemia, se a gente lembrar um pouquinho aí. Verdade. A Magalu me abordou e falou, ó, vem para dentro, vem para o grupo. Um pequeno parênteses, a Magalu estava comprando meio que todo mundo, né? Tinha até uma figurinha do Fred, entrava nas startups direto, falou, tá olhando o quê? Quer ser comprado, né? A empresa comprou, se eu não me engano, 21 ou 23 empresas em um ano. E aí nós fomos uma das contempladas e a gente entrou para somar justamente no campo de busca. Então, nessa segunda empresa, eu fundei ela com foco na experiência, que era tanto o campo de busca quanto as vitrines de recomendação. Quem viu esse produto acabou comprando, quem comprou, comprou também, e assim por diante. Para todas as lojas virtuais, não só para uma, como eu tinha na FBits na época. Então, a gente entrou dentro do grupo Magalu para poder potencializar principalmente o campo de busca. O sistema de recomendação ele já era bastante robusto, mas o campo de busca ele sofria bastante. A Magalu, naquela época, ela, de 20 para 21, praticamente dobrou de tamanho. Nós estamos falando de bi, né, de faturamento. Sim. E o time praticamente foi engolido na sustentação desse crescimento. Então, ele não teve condições de evoluir a ferramenta conforme a empresa foi crescendo, porque ela precisava sustentar. Ela saiu lá de um catálogo de 50 mil produtos próprios para um catálogo de milhares de produtos. Hoje tem mais de 30 milhões de produtos no catálogo, e aí vem aquilo que você falou. É um pipinaço você encontrar produtos digitando algumas palavras num catálogo de 30 milhões de produtos. Então, nós entramos exatamente para resolver, para ajudar a melhorar esse problema que tinha na época. E felizmente foi bem. Hoje completo 5 anos de Magalu e estou como diretor de receita dentro do Magalu Cloud, que é uma nova unidade de negócio da Magalu, né? A Magalu vem aí nos últimos anos diversificando a fonte de receita, né? Nós temos o Marketplace. Primeiro, né? Temos as lojas físicas, que vendemos os nossos produtos, não só mais 1P, os produtos que a gente compra e revende, mas temos os 3Ps também que a gente vende na loja física. Nós temos o Marketplace, que praticamente 70% da venda da empresa inteira já é online. Nós temos empresas de logística. Ô, Rodrigo, na loja física, se eu for na loja física do Magalu, lá de Araguari, Herigueri, minha terra natal, e que se eu quiser comprar um tênis, a vendedora vai me vender um tênis? Consegue te vender o tênis. Olha gente isso. tem o que a gente chama de omnicanal, né? Então, o que você tem na internet, você consegue comprar na loja, você consegue comprar na internet e buscar na loja, ou receber através da loja. Então, as nossas lojas também são micros centros de distribuição. Então, foi um trabalho muito bom, muito belo que a Magalu fez de usar toda a estrutura para atender o cliente da melhor forma. Então, a gente procura te atender se você estiver na internet, da mesma forma se estiver na loja física. Comprar os mesmos produtos estão lá, estão cá. Ter a mesma velocidade que você comprar na internet, se tirar dentro da loja, você receber na tua casa através do centro de distribuição da loja. Para o seller é a mesma coisa. Se você é um seller, você vende produto através da Magalu, você pode usar uma loja física como teu ponto de distribuição da tua mercadoria. Olha então, isso. tem uma série de benefícios, né? Então, como eu estava falando, temos o Magalog, que é nossa empresa de logística. Nós temos o Magalu Pay, que é o nosso banco, praticamente pode chamar isso, é a nossa fintech, né? Agora ela virou securitizadora, nome difícil de falar. E está saindo já o nosso primeiro CDB, então realmente virando um banco, né? Uma nova, né? Como nós falamos, uma nova fonte de receita. E aí nós temos a Magalu Cloud, que é a infraestrutura, uma cloud verdadeira, como nós temos as gringas aí, mas 100% nacional. Operando os nossos 2 centros de data centers, um em Fortaleza, outro em São Paulo, e eles são divididos em zonas, são 3, na verdade, em São Paulo, são mais 2 em Fortaleza, ou seja, 100% ambiente nacional, com a soberania nacional, e principalmente com os outros agregados como preço em real, latência baixa,
E aí vamos explorar isso depois na conversa mais, eu vou contar o que ela tem, por que essa diferença e tal, mas como uma nova fonte de receita. E eu, como diretor de receita, eu estou responsável por marketing, vendas, a parte de arquitetura e distribuição, ou seja, ajudar o cliente, apoiar o cliente para poder migrar de um cloud que ele está para o nosso cloud, e também Customer Success. Então, desde o começo ao fim da jornada do cliente, todo o ciclo de vida dele está sob minha responsabilidade. O que eu entendo que é um desenho muito importante quando você está numa organização, porque você cuida do começo ao fim e não tem aquele negócio, eu vendi um negócio, não consigo entregar, não sei, o que você vendeu eu não consigo atender no Customer Success, sabe aquelas, você é empreendedor... Rodrigo, e essa estrutura, porque assim, eu sei que o Magalu, corporativamente também, ele tem uma estrutura muito inteligente. A sua estrutura, ela tem certa independência do todo, né? Porque eu imagino que numa empresa do tamanho do Magalu, se você colocar tudo junto, tudo interligado, as decisões devem ser muito lentas, né? Como é que é essa estrutura de tomada de decisão? Você tem como se fosse um conselho em cima para quem você reporta? Como é que funciona um pouco? Conta pra gente. Excelente pergunta. A Magalu tem uma vantagem muito grande porque ela deixa as empresas, tanto as adquiridas quanto as novas, como é o caso da Magalu Cloud que ela criou, independentes. Elas não dependem da grande nave-mãe. Então, sim, sou eu como diretor de Revenue, tenho mais o Gley como CTO da empresa e tenho o Fatala, que é o nosso VP de tecnologia da Magalu e VP ou CEO da Magalu Cloud. Nós reportamos para um conselho, e esse conselho está lá. Fred, tem o CFO da companhia, tem toda a estrutura da grande nave-mãe que a gente reporta, mas a gente opera 100% independente dela. As decisões são feitas nesse núcleo que eu comentei. Então, ela é quase que um jet ski perto de um grande transatlântico que tem uma versatilidade muito superior, como se fosse, né, comparado se tivesse alocado 100% dentro. E que a gente sabe que empresas grandes, não é por maldade, ela precisa ter uma série de burocracias. Nós estamos falando de uma empresa de 37 mil pessoas. Não tem como você operar uma empresa dessa se você não tiver uma série de regras, processos para você conseguir seguir. Então, nesse aspecto, a Magalu conseguiu fazer com que todas essas empresas, as empresas que a gente chama de coligadas, que são a Netshoes, Época Cosmética, etc., a gente e as outras, né, Magalu, Magalog, operem de forma independente, prestando contas para a controladora, que é a grande nave-mãe. Que legal, hein? Rodrigo, antes de a gente entrar na sua área especificamente, eu queria ir um pouco, dar um passo atrás aqui na sua jornada empreendedora. Você falou, né, sobre esse segundo momento quando você foi empreender, né? Conta um pouco com mais detalhe o que são os aprendizados, porque tem muito empreendedor que nos escuta aqui. Foram os aprendizados, você falou assim, puxa, essa aqui eu não erro mais, né? Errei na primeira vez, e isso, gente, é comum para todo mundo. Né? O Rodrigo não foi diferente também. Então, Rodrigo, o que foi o grande aprendizado que na segunda você conseguiu fazer mais rápido, né? Porque eu li um livro uma vez que conta um pouco da sua história aí. Ele diz que se você vende a empresa uma vez, se você vendeu uma empresa, você é bom. Mas diz o livro que pode ter sido sorte. Se você vendeu 2 vezes, é porque você realmente é muito bom, né? E aí ele conta várias histórias de empreendedores que conseguiram vender negócios 1, 2, 3, 4, 5 vezes e em cada uma teve um aprendizado. Então conta pra gente só qual foi assim, o grande aprendizado que você teve entre um negócio e o outro. Certo. A primeira empresa, a gente abriu ela com o foco de ter um negócio para operar. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, né? Muitos empreendedores iniciam uma empresa para dizer que eu tenho uma empresa para poder ter a minha independência, atender determinado setor. Mas normalmente você não tem um mercado grande mapeado, você não sabe qual é a dor daquele mercado. Tem uma série de nuances que o empreendedor de primeira viagem, por não conhecer, que era o meu caso, e eu vou falar sempre olhando o meu caso, pode ser que tenha outros que não tem nada a ver comigo, mas cada um tem o seu, né? Não conhecia, a gente foi bater a cabeça e fazer o que a gente achava que era um negócio bacana. Na época era fábrica de software,
A gente estava vendo uma série de indianos vindo para cá, né? 2006, né? Indianos vindo para cá, teve um boom, tinha a HSBC na época, que era um centro de inovação aqui em Curitiba. Então tinha uma série de demandas de desenvolvimento de software e a gente foi quebrar a cabeça nesse mundo. Falei, temos qualidade, a gente sabe desenvolver e tal. E com o passar do tempo, a gente entendeu que a gente estava no mar extremamente vermelho, atendendo uma quantidade de clientes pequenas em quantidade, só que grandes. Quem que demanda desenvolvimento, né? Um HSBC, umas empresas gigantes, e que era uma competição, que a gente chama de carnificina por preço, no final do dia. E quanto que a gente era competitivo perto de uma gigantesca indiana? Nada. Então teve uma série de pré-requisitos para você fazer uma empresa que a gente não considerou nada. Que já a segunda foi completamente diferente. Na segunda empresa, eu falei, o que eu vou fazer? Né? Quando eu vendi a primeira, que depois pivotamos, que eu comentei no início, mas quando eu fui a segunda empresa, eu falei assim, o que é a dor que existe dentro desse mercado que eu atuo, que é comércio eletrônico? Um dos ensinamentos que eu recebi é procurar não mexer muito no mercado que você já conhece, porque depois você vai entrar num negócio que você não conhece e tem outra dificuldade adicional, né? Então, no meu mercado, no comércio eletrônico, o que eu tenho o que tem de dor? E eu via muito, até pelo exemplo da minha própria empresa, que era a plataforma naquela época, quando foi vendido, que eu não tinha liberdade para desenvolver coisas que eu entendia que era benéfico para o consumidor final, né, para melhorar a experiência do consumidor final. Todo mundo sabe, era concorrente nosso, todo mundo. Desde as outras plataformas, naquela época, até mesmo a Magalu era nosso concorrente. Todo mundo era concorrente, por quê? O meu cliente que operava isso na plataforma, quando a Magalu lançava alguma coisa, ele vinha para mim e perguntava, eu quero aquilo que a Magalu fez, o cara tá vendendo um monte lá, eu quero também. Se você não fizer, eu vou pro concorrente. Então você ficava sempre tentando fazer aquilo que o cliente pedia, mas você não conseguia inovar em nada. Quando eu saí e eu falei, qual que é o próximo desafio? Eu falei, vou resolver aquilo que eu não conseguia resolver antes, que é levar essa camada de experiência para N lojas virtuais que têm o mesmo problema que eu tinha, que não conseguem avançar nesse sentido. E aí eu já falei, opa, então eu encontrei uma dor, encontrei um mercado que na época, em 2017, tinha 500 mil lojas virtuais, ou seja, robusto. Sim. Isso era 8% do mercado brasileiro de varejo, né? O varejo total versus o varejo online. Falei, nossa, tem muita coisa para crescer. Naquela época a China estava em 35%, hoje já passou mais de 50% que ela vende online versus o que ela vende no varejo físico. Falei, é aqui que eu vou atuar. E aí eu tive uma felicidade muito grande. Bem nessa época de transição, Gustavo, eu fui para o Vale, junto que eu não vou fazer propaganda aqui, qualquer coisa você corta aí, mas junto com a Starts, porque isso marcou marcou muito a minha vida, e eu tenho o maior prazer de falar isso, porque com todo mundo que eu falei e que fez, depois me agradeceu por ter feito essa mesma imersão, de ter entrado num ambiente inovador, desenvolvimento, de investimento, etc., que tem no Vale do Silício. E isso mudou minha cabeça, porque quando eu pensei, vou fazer esse sistema de busca e recomendação para varejo, eu estava muito olhando para o meu concorrente que já existia na época. Não era nada inovador e tal, mas tinha poucos players no mercado e eu queria fazer essa parte de experiência. E aí, quando eu fui para lá, eu entendi outros cenários. Como que você faz algo escalável para atingir lá aquela velha máxima, 1 bilhão de pessoas? É completamente diferente que o meu concorrente atuava e que eu atuava na época também. Eu também mirava na época na plataforma clientes de médio grande porte, porque a plataforma era robusta. Né? E aí eu voltei para cá, assim, para o Brasil, de uma forma, com uma cabeça completamente diferente, muito sem saber o que fazer, mas sabia que tinha que mudar minha cabeça. E aí montamos uma estrutura que, por mais que ela usasse inteligência artificial, que já estava naquela época, para quem era do meio de tecnologia, um nome, algo que chamava bastante atenção. Os algoritmos anteriores, inclusive do meu concorrente, era de algoritmo matemático, tá? Então eu queria começar a empresa já com algo novo, tá? Vou usar esse negócio de inteligência artificial, TensorFlow, treinar modelo e tal. E aí a gente começou a fazer isso, só que a gente não tinha dados suficientes, porque eu precisava de um cliente grande. Só que eu não tinha tecnologia para pegar um cliente grande. Então eu tava aquele negócio de como é que eu começo, né? O ovo e a galinha. Eu vou a galinha. E aí a gente desenvolveu um mecanismo que, através de centenas de lojas pequenas, a gente conseguia captar essa informação, transformar isso em dado rico e aí treinar os algoritmos. Foi onde a gente quebrou
O domínio do meu concorrente que estava nos grandes, eu não precisava entrar nos grandes mais. Podia entrar nos pequenos porque ele não atendia, ele não tinha tecnologia. Só para você ter ideia, assim, uma loja virtual começa com... Tem lojas que começam com R$ 40 mensais, a loja, né? R$ 400 mensais, é muito baixinho. E eles só atendiam com um ticket de instalação acima de R$ 25.000, com um ticket médio mensal de R$ 5.000. Ou seja, toda essa camada de baixo de clientes aqui de varejão, Não pegava. Não conseguia atender. Falei, é esse cara que eu vou atender. Então, ó, outro aprendizado. Em vez de eu ir lá concorrer com os caras, eu já falei, vamos desenvolver algo que a gente entra num oceano azul, que eu não tenho concorrente. E aí o cliente começou a ganhar muito mercado, foi assim, 1 ano e meio, mais ou menos, ele estava com 15 mil lojas virtuais utilizando a tecnologia. E aí entrou naquele negócio, quanto mais loja entrava, mais treinava, mais inteligente ficava, mais divulgava, e a gente começou a crescer muito, e aí a gente foi lá e pegou toda a base, inclusive, do concorrente. O concorrente fechou, tá? Esse ano, agora, em final de fevereiro, foi o último cliente desse concorrente que ele deu carta falando, ó, acabei. Não deu mais. Não atuou mais. Então você fez a escolha correta, estratégica. Agora, Rodrigo, muito legal o que você trouxe. E aí eu queria entender, porque tem um outro público que nos escuta aqui, que é o corporativo. E aí eu queria entender o outro lado agora. O que você acha que é o segredo da Magalu para comprar e manter empresas aí dentro, né? E você tem vários cases de Netshoes, Kabum, vocês, né? E outras aquisições também, que os empreendedores, alguns aí, né? Mas outras as empresas continuam. Mas conta um pouco de o que você acha que é o segredo, porque tem várias empresas, inclusive americanas, por exemplo, né, não americanas.com, mas as empresas americanas, tipo Yahoo, ela, né, você pegar o caso do Yahoo, ela é uma destruidora de aquisições. Todos os negócios que Yahoo comprou o Flickr, matou o Flickr, que era para ser o Instagram hoje, o Yahoo comprou o Tumblr, matou o Tumblr, que era para ser um Reddit hoje, e assim foram vários negócios. E aí você vê o Facebook, por exemplo, fez boas aquisições, comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, comprou a Manos agora, AI, e aí você começa a entender que existe alguma coisa no jeito de comprar, né? O que você acha, estando agora do lado do comprador, o que você acha que Magalu faz de diferente e que não é tão comum, né? Mesmo no mercado brasileiro, você tem uma empresa que compra e cresce os negócios e não mata eles. Vejo exatamente como você. A maioria das empresas compra e mata. Compra para resolver um problema dela interna e mata aquele produto e usou para aquilo. Foi bom, não foi bom, é outros 500, mas mata o produto. O que é o segredo da Magalu, que não é segredo, que o Fred fala isso constantemente em todos os calls de resultado, em todas as palestras. Manutenção do legado. Ela acredita fielmente, e isso tem se provado anos e anos já, que é possível construir um novo sem necessariamente matar o anterior. Lembra que a gente tem até uma fala do Vale, que é muito utilizada, o que você está fazendo internamente para você destruir o seu próprio negócio? Se não fizer, alguém vai fazer? O Fred é um exemplo, e a Magalu é um exemplo, hoje a maior varejista brasileira, viva, saudável, num ambiente extremamente hostil, 15% de Selic, extremamente hostil para o varejo, mas que consegue aí há 68 anos conservar essa empresa crescendo do jeito que ela cresce, mas crescendo. E vai crescer muito mais. O objetivo dela é chegar a 100 anos. O lema é esse: eu consigo inovar, eu consigo melhorar sem matar o legado. Isso quer dizer o quê? Quando eu adquiro, isso serve para tudo, né? Então, quando eu adquiro uma empresa, adquiri a Smart Hint. A Smart Hint não tem que morrer para poder resolver o problema da grande nave-mãe. Ela vem somar com o todo e precisa manter essa estrutura que está no ar. Comprei a Netshoes, comprei a Kabum, eu vou usar todos esses produtos dentro do meu marketplace para deixar mais robusto, mais forte, category killer. Mas eu não preciso matar essa estrutura. Pelo contrário, eu tenho que fortalecer. Todas as empresas, né, se você lembrar, a Netshoes era negativa, ela não tinha a vida inteira. Quando ela entrou, ela foi feita um trabalho muito intenso, ser vendida. Que é outro segredo da Magalu, saber controlar os custos, que é coisa difícil do varejo, que tem uma margem muito pequena. Tá? Foi lá, ajustou, a Netshoes é lucrativa há anos.
no último reporte, lucrativo de novo. Acabou a mesma coisa, todas as empresas. Agora, nos últimos anos, a gente recebeu missão assim, ó, nenhuma empresa pode queimar dinheiro. Todo mundo break-even para poder minimamente sustentar, que a gente não sabe até quando, essa questão de Selic, etc. Mas o segredo é esse. Eu consigo melhorar, avançar e inovar sem matar o legado. Por conta disso, todas as estruturas compradas, elas se mantêm. Do jeito que elas são operacionais. Eu tenho um exemplo aqui, que é um dos produtos que a gente tem, que foi adquirido, que é a VIP Commerce, que é a digitalização dos supermercadistas. Do jeito que ela foi adquirida, ela está exatamente como hoje, crescendo, adquirindo cliente, avançando. Nada foi mexido nela. Ô, Rodrigo, e a stack tecnológica da... Por exemplo, quando você veio para dentro, você tinha uma stack de tecnologia. Eu não estou falando nem de infra, não. Estou falando de... Pô, um usa Java, outro é Node, outro... Como é que se faz para criar algum padrão ou não tem? Ou cada um continua com... Continua. Continua. O máximo, novos não projetos... Não tem nada que vem de cima para baixo lá no Fatala de falar todo mundo aqui tem que usar Node. Não. Todo mundo tem que ser Java. A gente fez um trabalho nos últimos anos muito forte de procurar unificar tecnologias. Né? Tinha lá 5 WMS, nós temos não sei quantos ERPs, não sei quantos, não sei o quê. Então foi feito um trabalho para procurar unificar essas coisas, porque quanto mais tem, mais complexo fica a operação. Mas em termos do core de cada uma das companhias, elas se mantêm do mesmo jeito que elas são. Então a Netshoes, por exemplo, tem a plataforma Freedom, que foi o que ela desenvolveu, ela opera até hoje, que é diferente da plataforma da Kabum. Porque precisava unificar? É discutível. Dá para a gente filosofar bastante. Sim. Mas não foi necessário e não foi top-down, e elas operam lindamente, do jeito delas, cada uma com as suas plataformas e assim por diante. Então, as stacks, elas são mantidas, e tudo que há de novo, aí sim vem o direcionamento do que a gente... uma orientação. Direcionamento e orientação, não obrigatório. Rodrigo, eu fiz um curso em Stanford, e um dos cases que a gente estudou lá era do Friendster. Foi a primeira rede social e que ela perdeu o timing para o Facebook porque ela parou para refatorar código. Era em PHP, começou a querer refatorar tudo, ela perdeu um ano, o Facebook veio em PHP mesmo, que não escalava e tal, e acelerou. Depois a gente olha isso, mas precisamos continuar evoluindo, né? E o que você está trazendo, possivelmente, é essa decisão, que é, nós vamos parar para refatorar e tal, porque refatorar você vai ter que gastar um tempo para chegar no mesmo lugar que você está hoje. Daqui um ano a gente vai estar no mesmo lugar, só que em cima de uma tecnologia que escala mais, ou que é mais fácil de achar desenvolvedor e tal. E você está mostrando que foi uma estratégia inteligente, porque as marcas continuam crescendo e suportando, né, a escala. Então, não pode parar. O lema nosso aqui é que não pode parar, para nada. A gente tem que só avançar, e aí no meio desse caminho a gente vai arrumando o que pode arrumar, mas como se fosse, de novo, uma empresa independente. Eu faria isso na minha empresa, você faz isso na sua. O que dá para arrumar, o que dá para melhorar, a gente vai fazer. Mas a gente não para. Vou dar uma seguradinha aqui de um ano para arrumar a casa, e daqui a pouco a gente volta. Não existe isso. Então, muito bom. As operações de unidades são tocadas exatamente assim, como unidades independentes, todas reportando para o mesma corp, mas operando de forma independente. Muito bom, Rodrigo. Rodrigo, vamos entrar agora no que as pessoas querem ouvir, que é sobre o Magalu Cloud. Primeiro, conta pra gente de onde veio essa ideia, assim, porque nós estamos falando de um mercado onde tem grandes players já há muito tempo, né? São players que vêm desenvolvendo sua infraestrutura, e Magalu resolveu entrar nessa batalha e possivelmente com uma estratégia de diferenciação, com foco em algum mercado muito específico. Traz pra gente onde vocês estão posicionados, o que é o que a McKinsey chama de direito de vencer, né? Onde você tem o direito de vencer lá, nós estamos prontos aqui nós somos o melhor, o que vocês têm de diferencial e para quem, né? Sim. A gente, não é muito segredo de como isso acontece, porque a gente tem benchmarks de fora, né? O varejo, por sua necessidade de tentar enxugar de todas as formas para ter uma margem um pouco mais equilibrada,
ela tenta fazer uma série de coisas. Quando você pega, quando escala venda internet, como é o nosso caso, 70% está sendo vendido dentro da internet. É óbvio que você vai ter um custo, né, de tanto de desenvolvimento de software, time, mas também muito de cloud. E a Magalu também nisso foi inovador. Foi uma das primeiras empresas varejistas que foi direto para o cloud, mesmo sendo de uma concorrente. Mas o que interessava era a cloud em si, a capacidade que tinha de expansão, a capacidade que você tinha de fazer mais rápido e por vezes mais barato. O pessoal que já trabalhou com hardware, comprar máquina hoje está pior ainda, mas na época era assim, uma máquina que demorava 60 dias para chegar, quando ela era muito rápida. Uhum. Hoje no cloud você dá um clique, ela tá ligada para você. Então você ganha uma velocidade muito grande. Então a origem meio que foi assim, copycat do que aconteceu no passado, mas pela mesma necessidade, reduzir custo. Então a Magalu Cloud, antes dela ser pública, ela foi privada. Foi montada uma estrutura para começar a colocar os workloads da própria Magalu para reduzir custo. Simples assim. Só que ao fazer isso para nós, por que não fazer para o resto? E aí que deu um lema da Magalu que é muito forte. Desde quando eu entrei eu recebi isso e prospero e reverbero ele, que é levar a muitos o que é privilégio de poucos. Então, quando você tem uma capacidade maior de injetar dinheiro, de investir, por exemplo, comprar uma série de máquinas, utilizar para cá, mas fazer também uma orquestração dessas máquinas que fique fácil para a gente operar, por que não entregar isso também para outras empresas, para ajudar o ecossistema, para ajudar o Brasil como um todo, né? Então, esse lema é para tudo na Magalu, tá? Desde um seller que entra dentro da Magalu e vende seus produtos lá dentro e com isso melhora a vida dele, né? Perfeito. Então, foi pensado nisso, vamos fazer essa cloud brasileira com uma série de requisitos, como, por exemplo, ser mais barata que as gringas. E não é fácil ser mais barato, porque você compra um hardware que, por vezes, é gringo. Sim. Mas só que a premissa é essa, porque se a gente for fazer algo que é igual de fora, como é que a gente está ajudando, então? Levar a muitos o que é privilégio de poucos. A gente não está somando com isso. Então, é um modelo de negócio que a gente trabalha muito forte para parar em pé, para ela ser bem mais barata do que as gringas são e a gente ter rentabilidade para continuar investindo. E aí nós temos exemplos, Gustavo, de cases públicos no LinkedIn, a própria empresa vai lá e coloca a informação, que uma série de agregados que a gente vai explorar daqui a pouquinho, somados, chegou a 75% de redução no custo. E para quem opera, como você opera, eu opero, software como serviço, etc., isso é muito dinheiro para ficar na margem, porque isso aqui é margem pura. É eu pagar um fornecedor externo ou eu segurar esse dinheiro no caixa. É simples assim. É diferente de você comprar um produto para revender, que você tem uma série de coisas ali no meio. Aqui não, aqui é margem pura. Então, o modelo está se provando muito forte de ser uma cloud que ajuda a Magalu no primeiro aspecto, de ela colocar os workloads lá dentro, e no mínimo para Magalu é 30% mais barato do price list nosso, e a partir disso fornecer também para outros e ter uma nova fonte de receita para que a gente fique menos suscetível à Selic, como a gente está hoje. A gente tem uma série de outras fontes de receita que ajudam a grande nave-mãe a não ficar tão à mercê de uma Selic alta que o dinheiro praticamente que a varejista transaciona vai para o banco, né? O banco acaba pegando isso aqui. A gente compra em 2, 3 vezes, vende em 10. Quem que fica com esses juros? Acaba indo tudo para o banco. É só transaciona o negócio aqui, né? Então, o nosso business surgiu disso. Não tem nenhuma mágica, foi benchmark. Do jeito que surgiu lá, surgiu aqui. E aí nós temos os nossos diferenciais aqui para comprovar, não só como mercado, mas também como esse principal mantra que a Magalu tem de prover para muitos o que é privilégio de quem tem muito dinheiro. Rodrigo, e vocês estão numa camada de infraestrutura e subindo para camadas de aplicação também, onde o cliente vai ter daqui a pouco uma própria aplicação de e-commerce conectada no ecossistema. É por aí que vocês têm pensado ou não? É ir brigar por infra mesmo? É por aí, né? Vamos iniciar por infra, e é muito forte, isso quer ficar perene, né? Por resto da vida a gente vai trabalhar muito forte em cima de infra. A gente tem uma camada de plataforma que opera a infra, que facilita a vida das empresas, dos empreendedores, dos desenvolvedores, e aí a gente vai chegar no nível de SaaS, que a gente já tem algumas operações que inclusive são essas adquiridas, né? Quando você pega a Smart Hint, o sistema de busca e recomendação, ele está 100% na nossa cloud.
Quando você faz uma busca dentro do Magalu, a busquinha está respondendo lá, está dentro da nossa cloud. Se você pegar uma loja que utiliza Smart Int, está dentro da nossa cloud. Então, nós estamos operando com esse software. Vão surgir novos, com base em IA, principalmente, mas a gente não vai entrar como quero tudo, vou desenvolver tudo e eu vou colocar tudo. Não, eu vou trabalhar agora no segundo semestre para abrir o nosso marketplace com várias empresas SaaS Legal, hein? de mercado que estarão operando com a gente e a gente está oferecendo o serviço deles direto. Então, a gente tem hoje lá uma plataforma, por exemplo, que você consegue instanciar uma stack inteira de infraestrutura só com Vibe, só codando linguagem natural. Eu preciso de uma máquina assim, assim, assado. Ou até antes disso, faça um software assim, assim, assado, e daí, dado esse software, coloque ele dentro da operação, que no final nem aparece Magalu, está dentro dessa orquestração, no final está dentro da hospedagem da nossa estrutura. É um SaaS também, mas ele já é uma plataforma no meio do caminho que você consegue desenvolver aplicativos e tudo está dentro de Magalu Cloud. Então, mesmo chegando à camada de SaaS, eu não tenho ideia de ter uma plataforma de e-commerce. Nós queremos ter várias plataformas de e-commerce que a gente ajuda a revender e que elas estejam operando com a gente, porque a gente, no final de tudo, a gente deixa muito mais barato para essa plataforma de e-commerce também operar dentro do Brasil, recebendo em real, suporte em português. E conecta bem com a estratégia da nave-mãe, que é a estratégia de virar, né, de virar não, que já é, né, um grande ecossistema, né? Eu lembro há algum tempo conversando com o Fred, ele falou isso, falou, hoje a gente enxerga as lojas do Magalu como um seller dentro da estrutura, né? E não como um negócio principal, né? A loja hoje está dentro do ecossistema e o negócio principal virou plataforma, né? E não o ativo físico ali que era, né, há alguns anos atrás. E para essa lógica do que vocês estão trazendo do digital e SaaS dentro de um ecossistema, poxa, faz todo sentido, porque não tem nada assim no Brasil hoje, né? Nenhum lugar onde você vai encontrar os players também daqui, né? Os players nacionais também, o Conta Azul, que podem estar dentro dessa estrutura e virar um grande ecossistema ali, interligado com, inclusive, com o negócio do e-commerce, né? Exato. Aí você falou um pouco de inteligência artificial. A gente está ouvindo, né, tem muito ruído, mas tem muita coisa interessante sobre o uso da IA, principalmente, você falou aí de uma linguagem, né, mais acessível para todo mundo, do vibe coding, né, que é essa técnica de, poxa, com linguagem natural você poder criar um software. E aí já tem artigos dizendo que o SaaS vai morrer porque agora você vai criar não vou usar mais a HubSpot para CRM, que eu vou lá e vou criar o meu próprio CRM com vibe coding, né? Eu não acho que a gente ainda está nesse lugar, assim, eu sou um cara, eu tenho um Mac Mini aqui com um computador aqui do meu lado só rodando a gente, mas eu não sou, eu ainda acho que para a massa ainda tem vários problemas de segurança, né? Poxa, tem vários casos da pessoa que expõe chave, expõe as APIs dos LLMs e bota no GitHub lá e todo mundo tem acesso, ou, né, bota uma aplicação no ar sem segurança e tal. Vocês pensam que o futuro pode caminhar para esse lado, onde você vai criar um ambiente onde, além do ecossistema, eu também vou poder criar aplicações, só que num ambiente com segurança, já com, né, porque tem alguns lugares onde você já consegue criar o front e o back da nuvem e tal, mas outros não, né? Ele só cria o front, aí você tem que subir no GitHub, subir. Aí para o cara que não é técnico, ele não vai conseguir fazer. Isso é algo que está na sua cabeça e eu queria entender do seu lado também, como é que você tem usado a IA no seu dia a dia, seu time e tal, para desenvolver coisas também para o próprio ecossistema, né, do Magalu Cloud. Eu penso igual a você, tá? Esse negócio de uma coisa vai matar a outra, eu acho bastante difícil. Tem poucas coisas no mundo que aconteceram que realmente uma matou a outra, né, de fato. Eu acredito que SaaS e esses novos desenvolvimentos, vão
viver muito juntos e o próprio SaaS vai se reinventar em muitas estruturas que realmente não precisa mais do ser humano ter que ir lá imputar uma determinada informação porque recebeu no e-mail, então por que eu preciso pegar do e-mail e colocar dentro, você pode pegar direto, né? Então isso vai facilitar muito a vida. Mas eu tenho plena convicção que o desenvolvimento será muito facilitado dado esse novo momento. Então, eu comentei para você ali de vibe codar ali uma aplicação e subir ela dentro da nossa estrutura. Nós adquirimos recentemente a MoveStacks, que ela faz isso, basicamente faz isso. Nós temos um cliente que acabou de desenvolver um PaaS junto na nossa operação que faz isso. Só que ele já fez um modelo que é muito mais restrito para evitar isso que você comentou. Não existe um vazamento de chave porque o cara não consegue acessar a chave. É o próprio ambiente se autoconfigura e protege. Ele te tira uma série de pontos que você poderia mexer, mas como você é leigo, você nem deveria mexer. Agora, para fazer uma estrutura, né, para a sua empresa, para a minha empresa, são empresas já que são mais avançadas e têm seus desenvolvedores, aí nós temos a nossa que se chama Magma, que aí é um ambiente de orquestração para time de tecnologia. Você tem muita liberdade, mas você também consegue fazer nessa mesma linha. Então, esses ambientes vão existir, eles vão somar muito para crescimento e para desenvolvimento de software. E por que eu não acredito que as coisas morrem? Porque o mesmo problema que teve a vida inteira com programadores, e eu fui programador durante 10 anos, então posso falar bem sobre isso, não é desenvolver. Desenvolver nunca foi o grande problema. O grande problema foi manter, foi atualizar, foi evoluir, manter o legado. E isso continua até hoje. Para quem estiver me ouvindo e programar em Vibe Code, vai saber o que eu estou falando. Uma coisa é você construir, vai lindo e maravilhoso. Vai começar a melhorar ele, alterar e manter para você ver o trabalho que dá com a própria IA. E aí começa a quebrar, né, Rodrigo? Nossa! Aí você monta um negócio, aí lá na frente, pô, mas aí eu atualizei um negócio, quebrou o outro, aí o cara vai entender essa lógica inteira, né, da manutenção e evolução que você está falando. E, Gustavo, eu fiz um estudo forte agora no final do ano passado, justamente para poder usar dentro da empresa, usar com o nosso time e tal, porque eu tenho plena convicção que isso tem que estar na mão de todo desenvolvedor, inclusive do pessoal de negócio. Sim. Tá como todo mundo. E aí eu fiz um grande estudo e focado assim, em empresas autônomas, né? Como é que eu consigo ter uma empresa só eu, né? E até lancei um livro, tá na Amazon, chama-se A Era das Empresas Autônomas, que agora tá muito mais, né? O pessoal tá falando mais, né? Os OpenClaw aí que você comentou, né? O Mac Mini e tal, mas com essa questão que dá para fazer. E aí eu coloquei uma série de cases, né, detalhando como é que eles fizeram e tal, e montei também algumas estruturas minhas, venho trabalhando com isso até para poder servir de exemplo para o meu time. Então teve momentos que eu tive que pegar uma determinada função, uma determinada especificação, desenvolver junto com o meu computador, só eu e meu computador, numa tarde. E aí olha que bonito o negócio, porque antes se falava em desenvolver em 2 meses, 3 meses. Desenvolver uma tarde, assim, eu diria para você que uns 50%, 60% de algo que o meu PM tinha pedido 3 meses para fazer com o time de desenvolvimento. Olha isso. Fiz isso para poder chamar ele e falar assim, olha aqui como é que eu fiz, olha isso aqui. Fiz uma série de alterações e melhorias, aplicar design system em cima, na frente dele. Ele falou, cara, não acredito que tá conseguindo fazer isso. De saber ele entender, cara, caiu a ficha, falou, me dá esse negócio que eu vou fazer. E aí eu brinco até que na empresa lá que virou um case, que eu até acabei quase causando um problema familiar, que a esposa dele, ele é um PM da unidade da Smart Hint, e a esposa dele é a gerente de Customer Success. Aí ela me mandava foto de noite assim, falou, ó o que o meu marido tá fazendo. E ele lá, mandando ver, vibe codando. E é viciante. Toda noite. Viciante. Eu falei assim, mandava falar assim, mas o Flávia, pelo menos ele não tá jogando, né? Que ele gosta de jogar, né? Assim, mas ele jogava final de semana. Agora, ele vai final de semana, durante a semana, todo dia. É viciante, exatamente. Então não tem como esse negócio não evoluir, né? Agora, em cima disso, né? Tem uma... Eu tenho visto muito, e eu tô nessa, viu? O meu Mac Mini aqui é para minha venda de palestras. É um negócio que a minha esposa que faz a venda das palestras e tal. Então, hoje os agentes respondem os leads, mandam um contrato. Então, eu estava ontem no Rio de Janeiro, dando uma palestra, foi fechada 100%. Em alguns casos, por exemplo, quando tem negociação, ele manda um e-mail para minha esposa, pergunta se pode aprovar ou não. E aí, no caso, ele até fechou um negócio errado, que
falou que podia gravar a palestra e não pode, minha esposa ficou brava, a gente não falou que não podia. Aí criei lá os guardrails falando, não pode, isso e tal. Mas eu fiz como experimentação também, porque o que você está falando é interessante, né? Tem uma frase de um amigo meu, que é o Rony Meisler, da Reserva, que ele fala assim, guys, as palavras inspiram e o exemplo arrasta. E é o que você está falando, né, Rodrigo? Assim, mais do que falar, é você ir lá e fazer e botar a mão nisso. Então, eu acho que é importante, porque tem muita empresa que está ainda no discurso da IA, mas, poxa, cara, põe a mão, vamos botar algum projetinho, lógico que vai botar essa empresa inteira, mas começar a olhar esse negócio de uma outra maneira é interessante. E aí vem uma outra coisa que eu ouvi, estava no Texas, lá no South by Southwest agora, e estava o presidente da Y Combinator, falou uma frase muito interessante. Ele falou que hoje um engenheiro da Anthropic, que faz o Claude, ele é 2.000 vezes mais produtivo do que o engenheiro do Google de 10 anos atrás. Ele está comparando com o engenheiro do Google, que já é alto nível, e 2.000 vezes. Porque ele falou, hoje o cara consegue chipar 10.000 linhas de código por dia. E antigamente, pô, você é dev, você sabe que na sua época de dev lá, 10.000 linhas de código, você não chipava num dia, por mais genial que você fosse. Então, o que isso está permitindo? Velocidade, redução de custo de experimentação. Então, era aquilo. Poxa, quem tinha uma ideia na cabeça tinha que contratar um time de dev para fazer uma MVP, que nem sabe se aquilo vai dar certo ou não, né? Você, como empreendedor, sabe, cara, tem um monte de ideia que a gente tem, na hora de botar no mercado, ninguém quer comprar. Então, poxa, hoje você consegue, pelo menos, validar essas hipóteses com uma solução que fica, inclusive, bem legal, né? Usando ferramentas de vibe coding, mas você precisa ter alguma ideia do que pedir, de como pedir, que você tem. Então, você tem mais facilidade do que quem não tem. Então, tem um lado também das pessoas começarem a aprender, né? Botar a mão na massa. Eu fiz esses agentes aqui por isso, porque eu falei, poxa, deixa eu ver como é que é esse negócio na prática. E, pô, estou num conselho de empresa grande e tal, não vou falar para uma empresa grande igual Baterias Moura ou Disub, lá de distribuição de petróleo, para botar a gente autônomo se eu nem sei o que é isso. Aí comecei a botar aqui para falar, pô, olha aqui, isso aqui dá problema, isso aqui dá erro e tal. Então, eu gostei desse seu lado de executar também, e eu acho que as empresas precisam executar. Mas aí vem o outro ponto. Falei muito, mas eu quero agora te perguntar o seguinte. Como criar um ambiente dentro da empresa, e aí pode ser dentro do Magalu Cloud também, mas aí eu queria saber do lado de vocês, em que as pessoas podem vibe codar, mas dentro de um ambiente seguro e não, né, assim, porque tem algumas coisas além do que a gente está falando. Por exemplo, quem pode acessar que dado? Você não pode criar uma aplicação lá no RH em que, poxa, está expondo dado dos candidatos, porque tem LGPD. Você tem a parte financeira. O financeiro vai codar a solução dele lá, mas, poxa, será que ele tem o que é necessário, o que precisa, o que não pode, o que pode e tal? Hoje, vocês têm uma estrutura interna já, e eu estou falando que, assim, não, nem achando que vocês devam ter, não, porque isso é muito novo, né? Mas que permite a criação de agentes por áreas, ou isso ainda é centralizado em áreas de tecnologia, e até extrapolando um pouquinho mais do Magalu Cloud também, que é mais tech, né? Mas indo para o Magalu como um todo. A gente tem, as áreas podem criar os seus agentes, inclusive são incentivados a fazer isso. Olha isso. Mas tem regra de governança. De novo, é um negócio, a empresa é muito grande, não tem como você simplesmente incentivar, e as pessoas vão fazer, quando você incentiva, elas vão, se você não tiver um mínimo controle, porque você tem uma série de dados, informações que são importantíssimas e sigilosas na empresa, né? Nós temos, por exemplo, a LLM que a gente utiliza é de um vendor só, e ela é exclusiva nossa, tem um contrato que tudo que é submetido para ela não vai para lugar nenhum, é só para o nosso ambiente. Então, esse é um dos exemplos de segurança que a gente tem. Então, tem áreas que você consegue fazer com que o teu agente acesse, tem outras áreas que são proibidas de ser acessados, salvo uma aprovação de comitês, etc. Então, existe a governança. A Magalu já teve no passado uma série de aprendizados com relação a isso,
Inclusive, segurança é algo que é cross na companhia. Vem do Fatala, então a segurança de todas as empresas, tá? Tem que reportar para o Fatala. Tem um comitê que reporta o Fatala. Se eu desenvolvo com qualquer linguagem, não quero nem saber. Mas segurança é centralizado pela delicadeza do assunto. Então, existem as duas coisas. Você pode fazer, existem os seus limites, mas esses limites não são coisas que te limitam a fazer, porque a empresa... O Fred lançou, no começo do ano passado, se eu não me engano, um manifesto para toda a empresa com a utilização, apoiando e incentivando a utilização de inteligência artificial. Olha isso. E aí não faz sentido bloquear, concorda? Sim, você tem que dar espaço para as pessoas fazerem. E está saindo coisas internas nossas, que não posso falar, mas coisa mais linda do mundo e coisas que aceleram demais, coisas que eram muito travadas, muito difíceis, usavam muita mão de obra, pessoa para poder fazer aquela execução. Tá deixando a empresa mais rápida, mesmo sendo uma empresa gigante. Então, tá muito bacana. Assim, com alguns clientes que a gente fala, conversa algumas coisas um pouco mais aprofundado, porque é no core dele também, ele fala, nossa, que maravilha. Empresas grandes, tá? Que também são consideradas inovadoras. Nossa, como maravilha vocês conseguirem fazer isso, como eu queria fazer isso aqui, mas aqui a gente tem, o nosso guardrail é bem maior. A gente tem muito mais dificuldade de fazer esse tipo de coisa. Então, dentro da Magalu tem uma liberdade muito grande de você inovar, com alguns guardrails para proteger como um todo. E aí E a estrutura é uma só, a estrutura que fica por trás dos agentes, ela é uma só, independente da empresa dentro do grupo. Não, elas podem ser distintas. Pode ser distintas. Só a parte da LLM, que se você colocar uma LLM de terceiro lá, que não é nossa, você está expondo um dado que você não sabe o que ele vai fazer. E ele deixa claro isso, né? Vou usar esses dados para blá, blá, blá. Aqui no nosso caso, sim, você é do grupo e aquela LLM que você vai usar. Mas como que você vai formatar isso? Como que você vai usar? Como você vai chamar o agente? Por exemplo, eu utilizo muito o anti-gravity aqui. Boa. O outro pode utilizar outro. Não tem problema. Usar o cursor. Mas eu preciso estar conectado na nossa LLM, que é a da empresa, com o nosso login da empresa, etc. Então, os guardrails, sim, algumas coisas mais limitadas. Saiu um novo modelo do concorrente, não sei o que é melhor. Eu falei, beleza, cara, mas nós não podemos usar. Nesse caso, não podemos usar. Mas você pode fazer isso, aquilo. E de segurança, uma dica que eu dou para a galera também, porque eu acho que muito daquilo que a gente constrói está em cima do nosso prompt, você acabou de falar, né? Do que a gente pede, né? Os agentes, a hora de você construir isso, também consegue construir agentes ou pegar agentes já que vem com presets de segurança, que eles passam a fazer a segurança do teu próprio código, do teu próprio sistema. Então, quando eu estava metendo a mão na massa aqui, desenvolvendo e tal, um dos pontos que eu falei, cara, mas como é que eu cuido da segurança desse negócio aqui? Porque eu nem sei mais como é que é esse negócio, exposição de chaves. Fui lá, peguei um agente, criei o agente de segurança e falei assim, tudo que fizer tem que passar por ele e ele tem que fazer uma análise completa. Qualquer coisa que ele encontrava, o desenvolvedor tinha que ir lá e refazer aquele sistema até a aprovação dele. Então é um segundo nível. Mesmo para as pessoas que codam aí peguei um Replit da vida lá, que não tem nada a ver com nada que nós estamos falando aqui. Estou desenvolvendo um software lá dentro. Eu posso lá dentro criar um agente e falar, cara, tem um nível de segurança mínimo XPTO, senão ele não vai para a produção. E ele começa a fazer esse trabalho de cuidar dessa operação, mesmo sem você não saber o que ele está fazendo. Mas ele está fazendo um nível de segurança que é melhor que do que não ter nada. Então, minha dica, eu estou sempre dando para o pessoal, usem esses agentes com as skills específicas, os conhecimentos específicos, habilidades, para que consigam fazer essa segurança adicional, porque senão, na verdade, vai acontecer isso, né? Sabe? Daqui a pouco vai ter um monte de invasão, um monte de software no programa. Porque o que a gente está falando aqui atinge uma quantidade de pessoas. Sim. Tem uma infinidade de outros que não chegou esse conteúdo, outro conteúdo nesse sentido, e que ele não está nem se ligando por desconhecimento, por uma série de coisas. Não porque ele não quer fazer, mas acabou que está com a porta aberta, pega as chaves. O que mais acontece, já atrás, olha que legal, eu peguei esse foi no meu particular, no meu outro computador. Peguei uma chave de segurança, passei para o Anti-Gravity, que é o meu ambiente de desenvolvimento. A hora que eu passei para ele, eu falei assim, pode trocar essa chave. Você acabou de passar para um LLM, de segurança, que isso é a última coisa que você pode fazer. Deleta essa chave e vai no lugar que eu vou te indicar onde você colocar a chave. Olha isso. Olha que legal. Então, já está embutido a parte de segurança, a preocupação, né? Então, muito legal. Rodrigo, para a gente fechar, cara, que papo massa, incrível que você está trazendo, muita coisa legal. Conta para a gente sobre... E aí eu peço sempre para que você tire o chapéu de Magalu, para que você não tenha responsabilidade nenhuma para o que você vai falar, porque agora eu queria ouvir sobre o futuro.
Ah, Uhum. assim, cara, o que é a sua ideia de como é que a gente vai lidar nesse ambiente digital? E aí estamos falando de infraestrutura, estamos falando de aplicação e tudo mais, mas daqui 10 anos. Outro dia eu li um artigo do cara falando que possivelmente daqui pouquinho tempo a gente não vai mais entrar no, por exemplo, dentro de grande empresa, que o pessoal entra no SAP para registrar nota fiscal, não sei o quê. Não, você vai falar com um agente, ele vai lá, bota lá no SAP, bota no CRM, puxa tal informação, a liderança fala, pô, como é que foi venda hoje? Ah, de qual produto? Tal produto e tal região. Ah, peraí, já vai lá, busca, traz no WhatsApp mesmo e tal. Que você acha que vai ser o futuro? E aí mais para o seu mundo aqui de cloud, das aplicações. Quem vai construir as aplicações? Vai sumir SaaS? Não vai? Que vai virar as empresas de infraestrutura como vocês? Que vai virar esse negócio daqui 10 anos? Aí eu puxei para 10 anos para que você possa ir lá na 10 anos, frente sem responsabilidade 10 anos de acertar. 10 anos hoje em dia é uma vida, né? É uma vida. Um ano já é, né? Muda Eu tudo. fui, eu fui na SASTR ano Aham. passado, e a frase que eles mais falavam é assim, ó, tudo que você está vendo aqui não existia há 6 meses. E a gente tem absoluta certeza que daqui a 6 meses será coisas completamente diferentes, que não tem noção do que é. E realmente está acontecendo umas coisas muito fora do que estava ali. Mas eu acredito muito nisso que nós estamos falando aqui. Cada vez mais esses agentes, os agentics, que é um grupo de agentes, né, cada um com as suas expertises, mas com um propósito, né, de resolver alguma coisa. Por exemplo, a Magalu tem o cérebro da Lu, ou o Alu do Magalu, onde Uhum. você entra pelo WhatsApp, onde você faz uma compra lá no app, você recebe um tracking de pedido. O pedido fechou, está entregando e tal. Esse mesmo WhatsApp, se você interagir com ele, fala assim, oi Lu, tudo bem? Eu queria uma bola, queria um óculos de natação. Ela interage com você Olha completamente. isso. Olha E é isso. um conjunto de agentes que está fazendo isso. Tem um agente que Aham. busca o produto no catálogo, tem um agente que tira dúvidas sobre aquele produto, tem um agente. Olha que interessante, foi um case agora que a gente lançou na NRF. Primeiro integração com o agente da Apple. Então, a Olha. Lu hoje, ela é expert em Apple porque ela conversa com o agente direto da Apple. Caramba. Olha o que eles falaram lá, Isso o para cara da Apple. especificação de produto. Por Para qualquer exemplo, coisa sobre o qual o produto tal. melhor iPhone? Qualquer No coisa que meu você saber caso da aqui. Apple, ela sabe Legal. porque ela está conversando direto com a fonte de informação. Olha que interessante, Gustavo. Eles falaram lá na NRF, a própria Apple. Falou assim, ó, quando a gente vai lançar um produto, a gente fecha a loja da Apple, não, não fecha? Fica lá tudo fechadinho e tal. Quando a gente vira o dia, a gente abre a loja e tal, no outro dia é divulgado qual que é o produto e tal. Só que a gente abre essa loja à meia-noite. É. Os vendedores só ficam sabendo o que tem no outro dia. O agente da Apple sabe na meia-noite. Então quer dizer que se você tiver no lançamento de Apple, quando abrir a loja lá, se falar com a Lu já sabe o que é o produto. Olha aí. Antes do Que vendedor da massa. Apple, Que por causa dessa legal. integração. Olha que Que interessante. incrível. Mas o que eu estou falando assim, é um conjunto de agentes que ele vai resolver um determinado problema. Isso cada vez mais, e agora nas últimas semanas só houve isso, né? Para fazer E a gente super focados, né, Rodrigo? Porque uma coisa que você trouxe aí, especializados. do caso de vocês, e que é o estado da arte, né, para quem está criando a gente, é exatamente isso, assim. Um agente para fazer busca, porque o erro comum das pessoas vou fazer a Lu fazer busca, saber de Apple, não sei o quê, né? E aí acaba que fica muito amplo e genérico, e ela não consegue ser super especialista, né? Uhum. Ele tem que Legal. ser especialista nesse sentido. E aí vem o segundo ponto, que é o que você comentou. Infraestrutura, como é que fica? Investimentos em infraestrutura está sendo feito assim, de bilhões em bilhões no mundo inteiro. Sim. Porque para rodar isso que nós estamos falando, necessita de muita máquina, muito hardware. E aí não é só LLM, porque LLM é o motor que ou produz ou responde, mas tem todo o arcabouço do lado, existe uma tela, tem que ser um chat, tem que ter. Existe uma camada de software que precisa ser hospedado, um dado que precisa ser armazenado. Isso vai ficar onde? Em cloud. Então, o que a gente olha com isso, que a gente tem visto bastante também. Eles fizeram, inclusive, uma pesquisa agora, recentemente, sobre custo de infraestrutura versus faturamento. Tem empresas, Gustavo, que gastam 30%, de SaaS, tá? 30% do seu faturamento é para pagar cloud. 30%, onde deveria ser 10% a menos. Sim. Então, esse cara está gastando 20% a mais, que é da margem dele. Está saindo da margem dele direto.
E esse é o propósito que a Magalu Cloud vem muito forte de construir isso, inclusive com os clientes. A gente já teve migração de cliente, que daí eu falei que por que chega a 75%? A gente tem um preço mais barato do que o mercado por estar em real. Sim. Segundo ponto, aqui nós, por estarmos no Brasil, e aí não é só soberania, mas a gente está fisicamente mais próximo entre o servidor e a pessoa que está ali operando do que estar nos Estados Unidos. Então, nós chamamos isso de latência. A latência daqui para os Estados Unidos, muito rápido, é de 100 milissegundos. Para o pessoal entender, é 10% de um segundo. É muito rápido, certo? Daqui nos Estados Unidos, muito rápido. Só que dentro de São Paulo, para São Paulo, por exemplo, é 6 milissegundos. É 16 vezes mais rápido. E isso, por si só, faz com que aquela aplicação que veio trabalhar com a gente, ela é mais rápida porque ela responde muito mais rápido. O terceiro fator que a gente consegue melhorar o custo, as nossas máquinas, elas têm no máximo 3 anos de vida. Então, significa que todas as nossas máquinas são máquinas recentes. Uma cloud das gringas, elas são antigas já. E ninguém desliga uma máquina depois de 5 anos que depreciou o valor dela. Ninguém desliga. Ah, depreciou, vou desligar. Não, ela fica operando. Enquanto ela estiver viva, ela fica operando. E ela tem o seu objetivo. Workloads que utilizam um processador menor vai para ela e eu pago menos por isso. Não preciso pagar uma máquina gigante para não processar nada. Então, eu pago menos por ela. Só que a gente não tem essa máquina simples. E a gente tem a oferta da máquina simples. Quer dizer o quê? Quando você tem uma necessidade de uma máquina menor, você coloca lá que você está recebendo o processamento e memória de uma super máquina, que deixa a tua aplicação, de novo, muito mais rápido. O conjunto de tudo isso aqui faz você ter uma economia muito superior de que simplesmente alguns percentuais de redução comparado com outra cloud. E não só economia, né, Rodrigo? A performance também, nesse mundo que a gente está vivendo agora, porque o mundo que a gente está vivendo agora é o mundo do instantâneo. Né? Entrei no site aqui para comprar um negócio, a página demorou a aparecer, já pulei para outro. Mandei um negócio no chat do WhatsApp, demorou um pouco para responder, já achei em outro lugar e tudo, né? Então, essa velocidade também da aplicação rodar, buscar coisa no banco de dados, voltar para o cliente e tal, isso faz diferença, né? E os dados, eu falo disso porque a Samba cresceu com streaming de vídeo. E streaming é isso, assim, o cara começava a ter buffering lá atrás, já reclamava, já saía, já perdia a assinatura, era churn e tal. E a gente entendeu essa importância de entregar localmente o conteúdo e tal. Agora, para a parte de e-commerce, tem vários estudos que falam que cada segundo que demora uma página a abrir, você perde uma quantidade enorme, né, de clientes. Exato. Então, essa estrutura perto, essa infra perto é importantíssimo. A regra é cada 100 milissegundos a mais de demora é 1% a menos de faturamento. Olha isso. Na tua taxa de conversão. E olha que interessante, mais um ponto ainda, que eu gostei muito quando vim assumir aqui a parte de infra, né? Estava na Magalu Cloud SaaS, lembrando, agora assumi a parte de infra. Nosso foco de atuação são empresas ou startups acima de mais ou menos os R$30 mil mês para cima. A gente tem clientes grandes aí, como até a Globo também. Inclusive, teu cliente também. Lembra daquela época lá que eu fiz da Globo. Então, mas por que a gente pega esse cliente? Porque a gente tem um time de arquitetos e delivery que a gente dá suporte para o cliente de entrada. Na minha época que eu tinha lá créditos, ganhava lá por conta dos investimentos, né? Existe uma série de benefícios que você tem. Eu migrava de cloud para cloud. Mas em nenhuma delas eu recebi suporte de ninguém, de nada. Tudo eu tinha que fazer sozinho. Sim. Aqui não, a gente olha o workload do cliente, a gente faz uma previsibilidade do que ele vai ter aqui e a gente ajuda ele na migração. Seja com o próprio serviço nosso, quando a gente pode operar, a gente não mete a mão no código lá porque é código sensível do cliente, mas a gente acompanha ele, a gente vê o que é melhor, a gente sugere para ele, inclusive, rearquitetura. Teve cliente que veio com a alteração da arquitetura, vindo para Kubernetes, por exemplo, no momento de migração, fez as duas coisas ao mesmo tempo. Olha. Em 45 dias, workload gigante. Nosso time falou assim, pelo amor de Deus, não faço mais isso, senão não viveu mais. Mas foi um case muito bacana, muito bacana. Mas a gente ajuda muito nesse sentido. E para fechar, uma saída nossa lá do tempo de Smart Hint, de um desses clouds, a gente operou durante 1 ano, saiu, fomos para um outro cloud. 1 mês depois, o TAM lá desse... Cara, o técnico abordou o meu CTO e falou assim, o que a gente pode te ajudar para melhorar os teus workloads, reduzir teus custos? Eu falei, cara, agora? Depois de estar 1 ano com vocês, em 1 mês ter saído, você vem me perguntar o que você pode me ajudar?
É isso que a gente faz desde E essa é a vantagem mesmo, né, Rodrigo? Assim, a gente na Samba também, por muito tempo, teve infraestrutura muito pesada e esse suporte faz diferença, porque no final você começa a gastar um dinheirão com coisa que você não sabe direito, né? Poxa, como é que eu poderia ser mais eficiente nessa máquina, desligar a máquina à noite, e o seu time tem esse skill, podendo ajudar o cliente. Então, para quem está nos ouvindo aqui, que tem aplicações que precisam rodar aqui no Brasil, gente, porque o que o Rodrigo trouxe é importante também. Cuidado com rodar coisas fora, cuidado com rodar coisas até em LLMs fora também e tal, mas rode aplicações aqui, porque você tem a vantagem de preço e tem a vantagem de performance. Então, você tem aplicação que emite nota fiscal, que é frente de loja, que é back-office ali de uma operação que é sensível. Poxa, faz todo sentido você estar, né, num player como Magalu, e ainda tendo essa vantagem. E aí eu lembro, viu, Rodrigo, quando eu estudei marketing, eu fiz faculdade de marketing, tinha um case da Avis. A Avis era a segunda maior locadora. Uhum. E ela falou, a gente é a segunda e por isso a gente tenta mais do que a primeira, né, que era a Hertz. Uhum. Então, eu acho que vocês têm essa vantagem também, assim, tem uns caras gigantes e tal, beleza, mas vai falar com alguém. Quem que é o suporte? Vai ligar lá na Califórnia para alguém, né, te atender, aqui não, aqui você sabe com quem falar, né, qualquer coisa, você vai lá no Fatala, no LinkedIn, e fala, Fatala, tô com esse problema aqui, eu procuro o Rodrigo, cara, ninguém tá me atendendo, eu tenho certeza que você pega o telefone do cara na hora, né, para resolver o problema dele. Eu estava essa semana, Gustavo, com um cliente lá dentro da Arena, conversou com o Fatala, conversa com o Fred, com Luísa. Luísa tá sempre dentro da Arena. Sim, é fantástico, assim, você conseguir conectar essas pessoas e falar assim, nossa, como é... Cara, empresa desse tamanho eu consegui almoçar próximo, conversar com esse cara, às vezes almoçar junto. É a Magalu que proporciona isso, cara. Dificilmente se encontra outra empresa que consegue fazer isso. Rodrigo, muito legal, cara, que papo incrível, papo leve. Se você gostou, primeiro entre no site do Magalu Cloud agora e faça sua conta lá, já pode abrir, é facinho, eu tô com o site aberto aqui, já tem, né, você começa ali mesmo, viu, gente? Você começa a criar sua conta ali na hora, né, Rodrigo? E tudo é meio, tudo é feito para ser simples, né? Eu que sou autor do Pense Simples e do Faça Simples, eu adoro as coisas que são simples, porque o simples conecta e o simples escala. Então, Rodrigo, obrigado por abrir o kimono aqui, jogar limpo, falar as coisas que doeram no passado, os grandes aprendizados que você teve na sua vida como empreendedor e agora também como executivo dessa gigante que está com um desafio super legal. E eu tenho certeza que você, como empreendedor, deve estar muito motivado e pegar um desafio como esse num país cheio de oportunidades como o nosso e que precisa de empresas como Magalu. Eu sou super próximo da Luísa e sei que ela é aquela pessoa humana, aquela pessoa que tudo que você está trazendo aí de, poxa, se preocupar com o pequeno, se preocupar com o empreendedor brasileiro, isso é verdade, isso está lá no hino da Magalu, isso está em cada pessoa dentro do ecossistema de vocês, todo mundo tem essa cabeça, né? E é super legal ver que vocês entraram também para ajudar em infraestrutura, porque todo business vai ser digital, cara, não tem jeito. Não tem, mas minha empresa é pizzaria, não, cara, você tem que estar na nuvem, você vai ter que usar aplicações, você vai ter que construir um appzinho e tá ficando mais fácil para todo mundo. Se você não fizer, alguém vai fazer, seu vizinho do lado vai fazer, e tá aí Magalu para te ajudar. Rodrigão, obrigado, cara, foi incrível. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Gustavo, agradeço aí, né, compartilhar um pouquinho do conhecimento e convido vocês, assim como o Gustavo falou, venham para Magalu, testem, a gente tem que ter um crédito de R$100 para começar ali, sem custo nenhum, começar a operar, começar a brincar com o negócio. Fiquem à vontade, me acionem, meu e-mail é magalu.cloud, exatamente, r@magalu.cloud. Simplão assim. Muito bom. Pessoal, se você gostou desse papo, passe para frente, compartilhe, mande para as pessoas de infraestrutura das empresas, manda para aquele seu amigo que mexe com tecnologia, com infra, com servidor, que está empolgado com AI. Tenho certeza que Magalu Cloud vai ajudá-los. Um abraço e até a próxima.